E sejam muito bem-vindos a mais um encontro da My Hotels, encontro número 62, acontecendo hoje. Esse encontro ele acontece toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, e é um prazer enorme poder ajudar vocês, donos e donas de hotéis e pousadas de alto padrão, a elevarem os hotéis de vocês ao próximo nível. E esse próximo nível, para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, esse próximo nível pode ser você se tornar referência na sua região, pode ser você construir uma operação com mais autonomia, pode ser você construir mais margem e ocupação mais estáveis o ano todo, pode ser para quem está abrindo, tem uma galera que está abrindo que entra na aula também, para vocês que estão abrindo, pode ser abrir já estruturado no padrão de quem tem anos de estrada. Então, essa aula, para quem quer ampliar também, né, abrir novas unidades também, crescer sem perder a alma. Então, nesse projeto, eu dou pílulas de conhecimento para ajudar vocês a elevar o hotel de vocês ao próximo nível. E o tema de hoje, especificamente, a gente vai falar no hotel de alto padrão, nada é feito no automático, nem a resposta escrita. E aqui eu já sei que vai ter muita polêmica, e tem IA para todo mundo, e implementa IA, não implementa IA, coloco, não coloco, vou trazer aqui para vocês a minha opinião, e depois eu vou fazer uma aula específica para isso, tá, gente? Vocês querem uma aula específica sobre IA? Imagina, se não, vocês querem. Tá na lista, tá no planejamento aqui. Eu vou trazer para vocês uma aula para a gente discutir. Eu falo, sim, todo mundo. Eu vou trazer uma aula que eu vou abordar especificamente se usa o IA, se usa IA, se não usa IA, em que momento usar, como usar, em que momento não usar, enfim. Eu vou discutir para vocês, mas hoje não é esse o foco, tá? Hoje eu vou passar de forma leve, porque senão é um tema para a gente discutir bastante. O que eu quero dar aqui para vocês, independente de ser feito por IA, por humanos, eu quero dar um método para vocês aprenderem a responder, e para a equipe de vocês, né, aprender a responder por escrito, sem cair o padrão do hotel. Cai muito, cai ou não cai? Padrão do hotel na escrita? Cai demais, né? Porque muitos de vocês têm hotéis incríveis, proporcionam serviço super personalizado, de muita curadoria, de muito cuidado, de muita atenção ao detalhe. Aí você vai ler a mensagem de WhatsApp e você fala, meu Deus, não reflete nada daquilo, né, que a gente faz aqui dentro, não transmite o nosso valor, nosso diferencial. Então, é para isso que eu quis criar essa aula aqui hoje. Então, para quem que é, né, dei aqui uns spoilerzinhos, mas para quem que é essa aula hoje? Oi, Má! Tudo bom? Tamo junto daqui a pouco, hein? Marília é gente, a Má, tá vendo a Marília ali? Marília Costa. A Má entrou no Owners. Tem quanto tempo, Má? Acho que 20 dias, por aí? Por aí, né? Por aí. Por aí. A Má, ela tem um Ecolodge na Amazônia. Gente, escreve aí o nome, Má, para eles verem. Você fez um lugar lindo. Chama Manati Hotel. Manati Ecolodge, na verdade, né, Má? É, Manati Lodge. E aí, ela entrou no Owners, que é o meu programa, para quem não sabe, é o meu programa exclusivo para donos e donas de hotéis que estão buscando elevar o hotel ao próximo nível. E a Mai entrou há 20 dias e ela estava muito sobrecarregada na operação, né, Mai? Sem liderança, sem isso estruturado. Então, a gente começou a estruturar, ela foi com dificuldade, né? Estou com muita coisa para fazer, ela está abrindo um novo café em Manaus também, tá abrindo um novo café também e tal, então tá com muita coisa em paralelo. Aí a gente pegou e falei, Má, vamos um passo de cada vez. Peguei na mão dela, né, Má? Falei, agora vai. Né, Má? Fez a cultura e a gente vai discutir, a gente tem uma mentoria hoje, final do dia, para a gente ver e definir a cultura e formalizar a cultura do Manati para a gente desdobrar isso depois na operação. Então, é isso. Ela entrou aí recente e já está com todo o gás, né, Má? Sim. Não consegui estruturar. Muito bom. Então, para quem que é essa
essa masterclass de hoje? Essa aula é para donos e donas de hotéis que já construíram um padrão de excelência e fazem questão desse padrão, que esse padrão seja mantido em cada detalhe. É que para aqueles que cuidam de tudo que o hóspede vê e tudo que o hóspede sente dentro do hotel e querem esse mesmo cuidado em cada ponto de contato, inclusive naqueles que acontecem por escrito, que acabam muito sendo uma representação de quem a gente é, né? Então, é para quem entende que a relação com o hóspede ela não acontece só pessoalmente, ela acontece antes da chegada, ela acontece na primeira dúvida pelo direct, ela acontece na conversa sobre a reserva e continua também depois da saída no e-mail, no agradecimento, no review que você tem que responder, seja bom ou seja ruim. Eu sei que uma grande maioria é bom, mas as reclamações também por escrito, a gente também precisa saber responder. Então, cada uma dessas mensagens é o seu hotel falando, é você sendo representado, mesmo quando não é você que está ali para responder, né? Para escrever. Então, essa aula é para quem quer que esse alto padrão do hotel apareça inteiro também na tela, né? Em cada resposta para cada hóspede, porque é ali naquilo que parece pequeno, né? Que é uma resposta de WhatsApp, um e-mail, um review bem respondido, que mora a grande diferença de um hotel comum para um hotel de alto padrão. Quando você é considerado de alto padrão, você precisa ser alto padrão em tudo. Você precisa ser representado por escrito, ao vivo, no site, no Instagram, na recepção, no quarto, na piscina. Tem que estar num todo, né? Você não pode ser... O seu padrão ele não é representado pelo momento que você encanta quando o hóspede está lá só. É como um todo, né? Então, o que você vai aprender aqui hoje? Nessa aula, eu quero que vocês saiam sabendo responder qualquer mensagem do seu hotel, seja uma dúvida de WhatsApp, seja um e-mail, um comentário, um booking, na altura do padrão que você já entrega pessoalmente. E eu vou te mostrar 4 passos de uma resposta de alto padrão para vocês aplicarem em absolutamente tudo. Vocês vão ver, virada de chave aqui hoje, hein, gente? Para vocês aplicarem em tudo. Em tudo não, ressalva. Ela só não vale para reclamação, tá? Reclamação eu tenho um método específico porque é mais delicado. Para todo o resto, escrito por WhatsApp, escrito por e-mail, escrito em direct, para tudo isso, se vocês implementarem esses 4 passos, vocês vão virar a chave aí dentro de comunicação escrita, tá? Então é isso, a gente vai começar sabendo responder, né? Quero que vocês saiam sabendo responder qualquer mensagem. Vou te mostrar esses 4 passos. Oi, Karen, bom dia. Tudo bom? Eu vou te mostrar esses 4 passos de uma resposta de alto padrão. Depois a gente vai passar pelos erros mais comuns que vocês cometem, né? Aqueles que parecem inofensivos, mas que acabam esfriando muito conversas, acabam, às vezes, encurralando o hóspede, fazer vocês perderem reservas, muitas vezes. E eu vou tocar numa pergunta que talvez você já tenha se feito, que é: dá para usar inteligência artificial para responder o hóspede? É bom, é ruim? Quando que usa? Como que usa? E aí, no final, você vai sair com um primeiro passo concreto, simples, sem custos, para você começar a aplicar ainda essa semana aí na mensagem que o seu hotel mais envia, né? A gente vai começar por ela. Vamos lá, por que eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês? Por que será, né, gente? Ninguém nem precisa, né, ajustar comunicação escrita, nem é uma dor de quase 100% de vocês. Responder o hóspede por escrito é uma tarefa operacional, né? Tem que ser bem feita, com consistência e o mais rápido possível, e isso é óbvio para todos vocês. Mas, acima disso, tem que honrar o mesmo padrão que o seu hotel entrega em todo o resto, né, de serviço que você proporciona. Porque não dá para ter um padrão no serviço, né, na operação, na recepção, e outro padrão na escrita, que não corresponde. O hóspede sente essa diferença, né? E o pior é que, normalmente, o padrão da escrita chega antes do padrão do serviço, né? Porque é no momento da reserva, é no momento da dúvida, no momento... né? Então, você precisa se representar o seu hotel à altura ali. E é aqui que mora o desafio. Pensa na recepção. Né? O que faz uma chegada ser de alto padrão? Muitas vezes nem são
as palavras por si só, né? É o sorriso genuíno, é o tom de voz agradável, é aquele olhar olho no olho, a pessoa se sente ali bem-vinda, né? Os gestos certos, na hora certa, a gente já falou, já teve aula disso aqui, sobre isso, né, especificamente. Só que por escrito, nada disso existe. Não existe olho no olho, não existe tom de voz, não existe sorriso, não existe nada disso, né? Só tem palavra escrita. Então, precisa escrever direito, porque senão não vai transmitir o que você quer, né? E é justamente por isso que essa palavra escrita, as palavras escritas, elas precisam ser muito bem escolhidas, porque dá sim para transmitir esse sorriso, esse acolhimento através do texto, né? O português, ele é uma língua riquíssima. E é tão mais simples, confesso para vocês. Eu pessoalmente falo português, espanhol e inglês, né? Arranho um pouco de francês e alemão, mas não considero que falo. Falar mesmo, né? Eu estudei muitos anos em inglês mesmo, a minha escola, a minha faculdade foram em inglês, o português, que é minha língua nativa, e o espanhol, eu morei 3 anos na Espanha. Então, são línguas que eu considero que eu falo bem. E como é mais fácil encantar em português? O português é uma língua muito rica, é uma língua de muito sentimento, de muita... Se você colocar alma, é muito mais fácil você colocar alma num texto português do que num texto em inglês. O texto em inglês ele é mais organizado, né? Ele é mais pomposo e tal. Mas encantar mesmo, sentimento, assim, nossa, o português é muito bom. Então, é isso, o português é uma língua riquíssima, né? Mas você precisa ter as palavras certas para você transmitir o sentimento certo, né? De cuidado, de alegria de receber, de atenção genuína por quem está ali do outro lado. E aqui é realmente uma questão de escolher e de usar as palavras de forma assertiva. E não é tão fácil assim, né? Vocês concordam? Não é tão fácil de escolher as palavras certas no momento certo. E não só, já não é fácil para a gente. Imagina para o colaborador, que muitas vezes tem um preparo menor, tem menor conhecimento, menor cultura, menor, né, amplitude de leitura, né, horizonte acaba sendo um pouco mais limitado. Então, se para a gente é difícil, imagina para o colaborador, mais difícil ainda, né? Por isso que tem que ter método. Por isso que eu falo, tipo, eu sempre falo isso para vocês, como é que grandes redes, Ritz-Carlton, vocês sabem, eu já passei por todas essas que eu cito com frequência, porque é isso, eu conheço profundamente de dentro. Ritz-Carlton, Four Seasons, Sofitel, Belmont, como é que a gente pega as pessoas que têm pouca qualificação, que essa que é a verdade, como é que eles conseguem responder tão bem, como é que eles conseguem não baixar a excelência, como é que eles conseguem não cair a qualidade das respostas, Gente, as pessoas que trabalham nessas redes são tão qualificadas quanto as pessoas que trabalham no hotel de vocês. O que eles têm? Eles têm uma estrutura muito bem montada que permite com que pessoas comuns, né, com pouca qualificação, entreguem resultados extraordinários. Esse que é o diferencial. Inclusive, é isso que a gente faz dentro do Owners. Você pega pessoas que são... ensino vocês como desenvolver essas pessoas. Se você ficar esperando contratar um Vini Júnior, um Cristiano Ronaldo para o seu hotel funcionar, não vai funcionar. Porque é 1 em 1 milhão. Não existe, não tem. Então, o que faz? Como é que essas redes conseguem? Elas montam, elas estruturam o hotel, né? A capacidade de desenvolvimento do hotel. Quantos de vocês eu converso, vocês falam, mas aqui a mão de obra é difícil, aqui é muito difícil de encontrar pessoas. Não é só no seu hotel, é em qualquer hotel. Quem que está aqui? Temos agora 35, 34 pessoas aqui ao vivo. Quem levanta a mão e fala, não, no meu hotel é super fácil de encontrar pessoas. Gente, não é nem no de vocês, nem se tivesse 1 milhão de pessoas dentro dessa live aqui, ninguém ia levantar a mão e falar, não, no meu é super tranquilo de achar. Não é no Copacabana Palace, não é no Ritz-Carlton, não é no Four Seasons, não é no Bel, não é de ninguém. Então, assim, a solução não tem mágica. Não é porque vocês contratam mal. Claro que tem que saber contratar, mas muito mais importante é você saber que você precisa saber contratar
de acordo com os valores alinhado com a cultura do seu hotel. Por isso que eu falo tanto de cultura. Passada essa fase, você precisa ter uma estrutura robusta de desenvolvimento que permita que essas pessoas entreguem resultados extraordinários. E essa parte aqui escrita que eu estou falando para vocês é uma delas. Se vocês ficarem contando em contratar alguém que escreva muito bem, que vai entender a cultura do seu hotel, que vai representar aquilo no português, que não sei o quê, gente, não vai acontecer. Porque não acontece. Vocês estão aí na prática, vocês estão vendo. É muito difícil. Então, o que funciona? Método. Método é a mágica que faz o negócio acontecer, é você ter um método e você desenvolver as pessoas. É isso aqui que faz o negócio girar. Para tudo. A Karen falou, a comunicação escrita é muito importante, não é fácil transmitir o que você está pensando, pois a interpretação do outro muitas vezes é totalmente diferente da sua. Exatamente. A interpretação do outro, às vezes você escreve num tom, a pessoa lê em outro. Né? Como é que a gente garante que esse tom precisa ser transmitido para todo mundo em todas as mensagens? Então, é isso que eu vou ensinar aqui para vocês hoje. E hoje, vocês têm um aliado que antes a gente não tinha, que são os emojis. Se você usa emoji a mais, passa pouco profissionalismo e meio que você traz uma infantilização da comunicação. Mas os emojis bem usados, uma imagenzinha, ela define o tom da mensagem. Só para vocês visualizarem isso acontecendo. Uma coisa é eu escrever ok, um O e um K, e mandar. Você não sabe em que tom eu falei. Eu posso falar ok, eu posso falar ok. Você não sabe que tom que eu estou escrevendo, certo? Então, uma coisa é um O e um K. Outra coisa é eu escrever... Vou escrever aqui no chat, só para vocês verem. Olha que cara diferente que tem. Ó, vou até mandar aqui no chat, só de exemplo. Ó, uma coisa é eu mandar isso. Outra coisa é eu mandar isso. Olha a cara do outro. Já parece uma cara fechada, não parece? Outra coisa é eu mandar... Não tem emoji isso aqui? Tem emoji, sim. Cadê? Onde que tá isso? Ué, por que não aparece emoji aqui para mim? Achei. Não, mas aqui é para... Ele está embaixo, na parte de cima do microfone. Não, mas aí na parte em cima do microfone, é esse aqui que eu tô mandando. Ó, eu mandando joinha e palminha aí, ó. Não é isso, não. Acho que tá diferente. Aí, ó, clica no botão contrário do mouse. Onde? Contrário do mouse? O meu, você tá no quê? No iPhone? Não, você eu tô no computador. Tô no computador. Tá. É porque no celular aparece a carinha assim. No celular aparece logo. Eu tô achando estranho não aparecer. Bom, a ideia vocês entenderam, né? Imagina agora, do lado desse ok, escreve aí. Quem tá conseguindo botar os emojis aí, escreve aí para mim. Bota um ok com uma carinha de sorriso. Bota um ok com joinha. Escreve aí alguém para mim. Ok. Olha lá, ó. Isso. Ó, olha como muda o tom. Olha o ok da Tiane. Olha o ok da Eliane. Ó, o da Eliane é um ok já muito mais descontraído, né? Um ok muito mais, né, ali de engraçado, de tal. Ó, o ok da Tiane já é um ok mais profissional. Um ok... Vocês veem como o emoji, ele transmite muito da energia que a gente quer passar para as pessoas. Aí, ó, o da Lívia. O ok com piscando o olho. Não é uma diferença? Faz muita diferença. Agora, depois desse tanto de ok aqui, alguém só escreve... eu consigo escrever sem a coisa. Olha lá, olha o meu ok. Você olha para isso e já fala, nossa senhora, meio, né? Não parece que pesa, de repente? Você olha o negócio e fala, opa! Então, assim, hoje a gente tem os emojis que ajudam a gente a traduzir esse tom, né? E quando eles são bem usados, eles ajudam muito, eles definem, imprimem o tom da conversa, né? Que pode ser o tom do seu hotel. Mas eles também fazem parte do padrão. Então, por exemplo, dentro da My Hotels, dentro da nossa identidade visual, a gente definiu quais são os emojis que a gente pode usar e quais são os emojis que não pode usar nunca. Tem emojis que não nos representam. Aqueles emojis
enfim, emojis muito descontraídos, de chorando de rir, emoji de língua para fora, emoji de... Não nos representam. Quem conversou com a gente já aqui em algum momento, quem acompanha no Instagram, vocês sabem, a gente usa muito aquela florzinha de jasmim roxinha, quem já... Lavanda. De lavanda, roxinha, a gente usa muito o sorriso, a gente usa muito o piscar de olho, às vezes a gente usa aquela carinha feliz com as estrelinhas assim no olho, a gente usa também. E tem uns que são vetados, que a gente não... O coração é sempre roxo. Então, tem coisas que a gente... Por que é roxo? Porque a identidade da My Hotels é roxa, né? Então, aqui tem muito de vocês definirem. Agora vou trazer outro exemplo para vocês, só para vocês entenderem como é incrível isso. E eu comecei com isso, tudo que eu trago para vocês é de uma bagagem de carreira, né? De construção antes. Como vocês sabem, eu fundei a Conquer, que é uma escola de negócios do Rio de Janeiro, do zero. E na época, a gente estava iniciando, então a gente precisava traduzir esse tom para os novos colaboradores que estavam chegando, que era o tom dos fundadores, né? Do Joseph, do Wendel e do Sidney na época. E eles eram, gente, do rock and roll. Eles eram do tipo, sabe? Eles eram da guitarrista, e eles eram tudo da Conquer, era preto, era descolado, era tarará, era moderno, era não sei o quê. E a gente precisava traduzir isso no tom de voz, da nossa, né? Não só na nossa aula, mas na nossa comunicação dentro da equipe. E aí a gente criou esse treinamento que todo mundo que entrava fazia, que era o treinamento de tom de voz mesmo. E dentro desse treinamento de tom de voz, tinha lá uma parte que era emojis que usamos, emojis que não usamos nunca. Emojis com aqueles olhinhos de apaixonado e não sei o quê, neles era vetado. Coraçãozinho, vetado. Tudo que era tipo fofinho, florzinha, era tudo vetado. Ninguém podia usar. Os professores também não podiam usar, ninguém podia usar. Porque não era a comunicação da Conquer. Lá eles podiam, a gente mandava pra caramba. Sabe aquele soquinho que você bate mão assim? Tipo, como se estivesse fazendo assim. Era essa mãozinha, era essa aqui do rock and roll direto. Tinha uma da caveira, tinha uma de guitarra, enfim, eram os emojis que tinha a cara da Conquer. Então, que emojis tem a cara do seu hotel? Que carinhas te representam? Escolhe depois para... Por que isso? Porque se você deixar para cada um escolher os emojis que vai mandar, cada um vai mandar com a sua própria personalidade. Só que ninguém está ali escrevendo em seu nome. As pessoas da sua equipe estão representando o seu hotel. Então, definam vocês em que tom a comunicação é feita, que emojis a gente usa, que emojis a gente não usa, etc. Tá? Bom, isso foi uma parte aqui, me empolguei com a história dos emojis, porque realmente faz muita diferença. E hoje é um baita de um aliado na comunicação. E é isso, o ideal é que eles estejam ali definidos. Isso não é um detalhe, assim, pequeno, né? Porque a palavra que vocês escrevem, ela fica. Diferente de uma conversa na recepção, diferente de uma conversa ao vivo ali com o hóspede, a mensagem escrita, ela está escrita, ela é formalizada. Você consegue bater o olho ali e ela registra o seu tom, ela imprime ali o que você está falando fica registrado. Né? Então, tem um estudo da McKinsey que mostrou que 71% das pessoas esperam ser tratadas de forma personalizada nas suas interações com as empresas. E 76% se frustram quando isso não acontece. Repara, a questão não é responder ou deixar de responder, porque isso aí é o básico do básico, né? Responder, todo mundo já responde. A questão aqui não é isso. É responder de um jeito que o hóspede sinta que aquela mensagem foi escrita para ele, e não um texto padrão que serve para qualquer pessoa. Então, o custo de você não cuidar disso está traduzido nessa estatística. 76% das pessoas se frustram quando isso não acontece. Então, o custo, muitas vezes, de você não responder é muito alto, né, Karen? O custo, muitas vezes, de você não responder de uma forma personalizada, de você não responder a tempo, de você não responder de uma forma com curadoria, né, de uma forma cuidada para o hóspede, é talvez a reserva que esfria, ele considerar outras opções de outros hotéis, ele cotar com outras pessoas. E é bizarro. Se você manda uma mensagem bem mandada,
ele não chega a cotar com outro hotel. Ele não tem, se você responder direito, ele não tem interesse em ver outros, em cogitar outros. Porque você mostrou ali para ele que você vai cuidar, que você vai atender, que você vai... E isso aqui é técnica. Se você ficar contando com o instinto de cada um para fazer isso, acontece uma vez em um milhão. Tá? Então, e ainda tem esse ingrediente novo para a gente botar na receita, que a gente vai aprofundar mais para frente, que é a inteligência artificial, né? Hoje ficou muito fácil você automatizar a resposta para o hóspede. E ficou fácil também ser automatizado do jeito errado. Ficou muito fácil automatizar do jeito errado. Eu até compartilhei nos stories, eu não sei se alguém viu, 3 hotéis perderam a oportunidade de reservar comigo para julho por terem IAs muito mal treinadas e muito limitadas, e que eu tinha que repetir toda hora a mesma coisa, era uma confusão. E eu desisti. 3 hotéis de alto padrão. Eu estava reservando para ir com os meus filhos em julho, agora, nas férias deles. Perderam os 3, porque chegou uma hora que eu não tinha mais paciência. Porque eu estava sempre perguntando a mesma coisa. E aí isso, para mim, traduz o nível de serviço que eu vou encontrar no lugar. Que não é o que eu estou buscando. Então, não é isso. E aí eu trocava e trocava. 3. Então, é isso. Ficou muito fácil automatizar, isso tira muito, libera muito da operação, mas tem que fazer direito, porque senão vocês perdem muito cliente. Então é isso, honrar o padrão do seu hotel por escrito não depende de talento para escrever, e nem de inspiração na hora para escrever. Depende de um jeito definido para você responder, um caminho que a sua equipe sabe que pode seguir em qualquer mensagem. Do bom dia mais corriqueiro à conversa mais delicada, são esses 4 passos que a gente vai ver daqui para frente, tá? Fez sentido aí para vocês? A Cíntia falou, percebo muito isso. Os hóspedes agradecem muito quando responde de uma forma personalizada. O áudio explicativo também ajuda muito. O áudio é maravilhoso. Eu sou fã de áudio. Porque o áudio você consegue imprimir tom de voz, né? Então, bem mandado, ele faz muita diferença. A minha equipe, sabe, Bianca está aqui para comprovar. Só manda o áudio, é ou não é, Bianca? Só manda. É um áudio atrás do outro. Só manda o áudio. Né? A Tiane, áudio eu tenho muita vergonha. Manda para você primeiro, Tiane. É uma questão de prática. Daqui a pouco... Porque no áudio, assim, por que eu faço questão de mandar no áudio? E está aqui Bianca para comprovar. Eu faço muita questão de mandar áudio porque eu sou uma pessoa, como vocês veem aqui nas aulas, tem gente que já está muito tempo, porque eu falo muito sorrindo. E é muito mais fácil eu passar esse sorriso no áudio do que eu passar esse sorriso por escrito. Consigo passar por escrito? Consigo, mas aí vai me demandar mais tempo. E no áudio é uma coisa que eu faço quase que instintivamente. Então, para mim, é mais fácil. E também quando eu estou ali, né, dando um feedback, quando eu quero ser mais acolhedora, quando eu quero ser mais incisiva, tudo isso para mim vem com muita facilidade no áudio, porque é isso, são anos já estudando, ensinando comunicação. Então, para quem gosta, para quem, né, quer praticar, o áudio é muito bom. Tá? Eu prefiro áudios do que mensagens escritas. Só que nas mensagens, no áudio, ele exige que você já tenha uma certa proximidade, né? Você mandar um áudio para um hóspede que está pedindo uma reserva, né, não faz sentido, porque a pessoa não vai querer muitas vezes ouvir, não vai ser a mensagem, o áudio não vai sair tão elegante como uma mensagem escrita, não vai ser. Então, para o hotel, a gente sempre prioriza, né, a mensagem escrita. Ah, mas então não posso usar áudio nunca? Pode e deve. Para hóspedes habituais, para hóspedes que você conhece, para hóspedes que conhece que está do outro lado. Então, tipo, quantas vezes eu mandava... Nossa, no Copa a gente fazia isso direto. Em vários lugares. Eu via nas reservas que está vindo, sei lá, senhora Mendonça. E aí eu conheço, já recebi 3 vezes, eu mesmo pego e mando um áudio. Oi, senhora Mendonça, vi que a senhora está chegando na semana que vem, que delícia. Tem alguma ocasião que vocês estejam vindo para comemorar? Já estamos aqui ansiosos para recebê-los bem, passando só para deixar um abraço e dizer que já estamos preparando para recebê-los aqui com o maior prazer. É gostoso de ouvir, é ou não é?
É gostoso receber um áudio desse. Agora, receber um áudio de quem está fazendo reserva, ai, que data que tem, que disponibilidade tem. Aí não, tá? Tem que ser um áudio que faça sentido mandar em áudio, tá? Bom, então, aqui vou dar um exemplo. A Karen falou alguma coisa? Não. A Karen, eu acho que muitas vezes vai atrapalhar, depende de... Isso, é isso mesmo. Acho que eu acabei respondendo. A Tiane, perfeita a ideia de mandar para mim mesmo. Várias vezes, Tiane, isso aqui é vida. Você cria um grupo com você mesmo no WhatsApp. Gente, quem não tem isso daqui, tá deixando muita oportunidade. Áudio que você quer mandar para cliente importante, para hóspede que está vindo, para situações delicadas, às vezes para equipe, você manda para você mesma e você dá um play. Tinha uma dinâmica que eu fazia muito dentro das empresas, que era isso. Você manda um áudio para você mesmo e depois você se ouve e aí você vê que mensagem, se você está de fato passando a mensagem que você quer passar. É muito legal fazer esse exercício. E às vezes as pessoas acham que elas estão arrasando. Aí quando elas mesmas se ouvem, falam, mais ou menos. Não estava tão legal assim, não ficou tão bom assim. Então, o passo 1 Maíra, desses... Oi. a Camila tem uma pergunta, acho que você não viu. Cadê? Apareceu na fila aqui. Não, mas não, na realidade é o seguinte... Agora que eu vi, desculpa, não vi a mão. Não, fica tranquila. Na realidade, eu acho que uma coisa que é uma dica que eu gosto muito de usar é que quando a pessoa ela está escrevendo, na realidade, eu acho que a parte escrita é muito importante, principalmente para o restante do pessoal da recepção que lê as mensagens, isso facilita, porque às vezes eu acho que alguém vai começar a escutar um áudio e não vai terminar e vai perder alguma informação importante. Mas, quando eu estou falando com o cliente, eu estou vendo que ele está tendo alguma dificuldade ou de entender, eu pergunto, posso enviar um áudio? Porque aí, às vezes, até pela tratativa de como a pessoa fala, às vezes ele fala, claro, ele já mostra que ele está apto a escutar, e aí ele se libera, e aí ele acaba mandando o áudio também, e normalmente não é nem sobre a negociação, mas é alguma coisa que realmente faça com que ele se sinta melhor. Então, na realidade... as pessoas às vezes chegam aqui na pousada e elas já querem saber cadê a Camila, porque falou tanto comigo que aí eles querem ter essa... Isso eu acho que faz muito sentido. E eu também faço vídeo, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu tô na dúvida da diferença desse quarto para esse. Eu falo, então peraí, posso fazer um vídeo para você? Pode. Aí a pessoa fica mais feliz ainda, porque ela tá vendo que você tá fazendo uma coisa dedicada a ela, né? Isso tudo que a Camila está falando é maravilhoso. A gente já falou de várias formas de encantar o hóspede, isso é uma das formas, tá? Mas aqui hoje, o que eu quero, porque isso tudo que você está falando, Camila, agrega muito valor, só que não é padronizável. Você não consegue fazer isso para todo mundo. Você não consegue treinar, sabe? Fica difícil. Então, aí a gente já começa a entrar nas nuances de quanto a pessoa está preparada, quanto a pessoa tem maturidade operacional para fazer, para responder daquele jeito, para que hóspede que pode, para que hóspede que não pode. Já começam a entrar muitas variantes, que aí já começa o negócio a ficar mais engessado, sabe? Você não pode falar para a equipe, então agora manda em áudio que é melhor. Nossa, vai dar problema. Então, assim, a ideia aqui, eu quero dar um método que vocês apliquem para qualquer pessoa dentro da equipe. Ela vai responder a mensagem seguindo aqueles 4 passos e toda a mensagem vai subir de nível. Tá? Então, o primeiro passo para vocês responderem no alto padrão é o demonstrar interesse genuíno. Então, antes de resolver o que o hóspede está perguntando, resolver o que o hóspede está pedindo, você precisa demonstrar interesse genuíno por aquilo que ele trouxe, seja lá o que for que ele tenha trazido. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Mas demonstrar interesse, digamos que é 3 coisas ao mesmo tempo. É você acolher o que ele disse, você mostrar que aquilo importa para você que eu digo para quem está respondendo a mensagem, tá? Se for recepcionista, é recepcionista. Mostrar que aquilo importa para você e querer saber mais. Então, são 3 níveis. Você vai acolher, você vai mostrar que aquilo é importante e você vai querer saber mais. Porque você perguntar sobre aquilo que ele trouxe é também uma forma de você demonstrar interesse. Tá? Muitas vezes, a resposta do hotel
pula direto para a parte operacional. As pessoas querem resolver o mais rápido possível, as pessoas querem... tem disponibilidade para esse fim de semana? Tenho sim. Para qual você gostaria? Vocês vão direto para a solução do negócio, né? O hóspede, muitas vezes, ele pergunta, e aí já vem com essa informação, com o preço, com a disponibilidade. Não é que está errado, está correto, mas é frio, né? Porque trata o hóspede como se fosse uma tarefa para a pessoa resolver, né? Brotou ali uma mensagem, tem 5 minutos para resolver, pronto, tá? Né? Tem ali o tempo de resposta e tal, e não como uma pessoa que está ali escolhendo o seu hotel para talvez reservar, a equipe quer responder o mais rápido possível para não ficar ali com aquela mensagem parada. Então, imagina que chega essa mensagem assim no WhatsApp do seu hotel. Imagina que alguém manda uma mensagem que é relativamente comum. Aí eles mandam assim, por exemplo, oi, vocês têm disponibilidade para o feriado? Eu vou levar minha esposa para comemorar os nossos 20 anos de casamento. Vamos supor. Aí, a resposta que é mediana, digamos assim, ela vai direto ao ponto. Bom dia, temos disponibilidade sim para o feriado. A diária está em torno de X ou Y. Posso fazer a reserva para o senhor? Gostaria de ver as categorias do hotel? Não é assim que acontece? Mais ou menos. Tenho disponibilidade, é assim que segue. A resposta do alto padrão, ela tem essa etapa anterior de você realmente demonstrar interesse genuíno naquilo que a pessoa está te falando. E a pessoa fala muita coisa. É que a gente ignora, porque o que você quer saber? Se a pessoa vai reservar ou não, que quarto que ela quer, qual a diária que ela vai pagar. No final das contas, queremos todos responder a mesma coisa. Só que é um caminho para você chegar lá. Então, no alto padrão, você precisa demonstrar interesse genuíno. A resposta a essa mesma pergunta do hóspede poderia ser assim. Nossa, que data linda! 20 anos de casamento merece um lugar à altura e vai ser uma honra receber vocês para comemorar aqui com a gente. Me conta, vocês imaginam algo mais reservado e tranquilo ou gostariam que a gente preparasse uma surpresa especial para marcar a data? Repara nas duas coisas que essa resposta faz. Primeiro, ela acolhe aquilo que mais importava. A comemoração. A pessoa falou para você que ela está indo comemorar 20 anos de casamento, ela não está indo reservar um fim de semana aleatório. Ela está indo comemorar 20 anos de casamento. Então, você precisa falar que você ouviu, que aquilo é importante, que você vai dar atenção, você precisa falar isso para ela. Mas quando eu falo isso, que data linda, 20 anos de casamento merece um lugar à altura. Eu já entendi, eu falei para você o quê? Que eu ouvi o que você está falando para mim. Certo? Que aquilo é importante para a gente, eu prestei atenção. Então, é isso. Primeira coisa é esse passo de você demonstrar atenção genuína naquilo que o hóspede trouxe, seja lá o que for que ele tenha trazido. Tá? A informação que ele pediu, né, se tinha disponibilidade, quando eu respondi dessa forma, ela não se perdeu. Ela vem naturalmente, né, na sequência da conversa. Mas o hóspede, com essa primeira resposta, ele já sentiu, na primeira frase que eu falei, que do outro lado tem o quê? Tem gente de verdade. Tem gente que se importa, tem gente que ouviu, tem gente que prestou atenção naquilo que ele falou. É totalmente diferente de eu receber uma mensagem falando, e às vezes com muita gentileza, né? Vários hotéis respondem, bom dia, senhor fulano, senhor Tomás. Com certeza temos disponibilidade, sim. Para quais datas exatamente o senhor gostaria? E aí segue. Uma conversa chata que poderia ser você ou poderia ser qualquer outra pessoa. Sabe? É totalmente diferente você responder, nossa, que data linda. Quantas pessoas? Pensem bem. Vocês mandarem uma mensagem dessas na prática, falando que vocês estão indo comemorar aniversário de casamento. Quantas pessoas, quantos hotéis vão responder nesse tom? Nossa, que data linda de comemoração. Parabéns. Né? Vai ser um prazer receber vocês para comemorar essa data especial aqui conosco. Tenho certeza que vai ser uma data muito especial, a gente vai se esforçar para que seja memorável na história de vocês. Quantos respondem? Ninguém. Quanto custou 3 linhas escritas? Faz toda a diferença. Agora pensem como hóspede. Se você responde desse jeito para o hóspede, vocês concordam que a chance dele reservar com vocês aumenta bizarramente?
do que o outro que a gente mandou a resposta e falou, sim, sim, temos disponibilidade, sim. Para que data você gostaria? Que é o que todo mundo responde. Cai muito. Aí fica genérico. Pode ser você ou pode ser qualquer outro 200 hotéis, tanto faz. Ele vai comparar o quê? Preço. Quando você não mostra diferencial, ele sempre vai te escolher por preço. E é por isso que depois vem a necessidade de baixar preço, porque você não está mostrando diferencial. Né? Então, a Tiana, é quase uma conversa de amigos querendo te visitar. Exatamente. Exatamente. Só que é isso, mais pessoal, mais profissional, mais educado, mais personalizado ali, sabe? De realmente querer, de realmente desenvolver essa vontade. Então, a primeira coisa é isso, você precisa demonstrar interesse genuíno. Vocês imaginem agora para qualquer mensagem que você... Por que que eu falo que isso é um método? Imagine qualquer resposta. Pega o WhatsApp aí do hotel de vocês e olhem nas primeiras mensagens, o primeiro contato que o hóspede faz. Pensem bem se não tem sempre um jeito de vocês demonstrarem interesse genuíno naquilo que a pessoa falou. Não é o que você vai inventar, o que a pessoa falou. Tem ou não tem um jeito? Não tem sempre uma pergunta, uma resposta melhor que você pode falar para demonstrar interesse naquilo que o hóspede falou? Tem sempre. E eu falo, nem sei qual a resposta tem aí, mas eu garanto que tem, porque eu pratico isso aqui há anos. Tem sempre um jeito de você demonstrar interesse genuíno. Depois, esse é o primeiro passo. Fez sentido para todo mundo? Show. Então, o primeiro passo é preciso demonstrar interesse genuíno, independente de qual seja a mensagem que o hóspede mandou. Se aplica a tudo. O segundo passo é você mostrar que você entendeu. Depois de você demonstrar interesse, provar que você precisa provar que você entendeu. Como que você faz isso? Repetindo. Simples assim. Você vai repetir o que o hóspede falou nas suas palavras. É o que a gente chama de parafrasear aquilo que o hóspede trouxe. E esse é o passo mais fácil, é muito fácil. Você vai repetir aquilo que o hóspede já falou. É o passo mais fácil e que mais separa na cabeça do hóspede uma resposta feita para ele de uma resposta automática. Porque quando ele lê a própria situação devolvida na resposta, e não copiada, mas reescrita ali, né, com as próprias palavras da pessoa, ele sente, nossa, eles leram o que eu escrevi. Eles entenderam exatamente o que eu preciso. E é isso que ele precisa para quê? Para reservar com você. Ele precisa entender que você entendeu a importância que ele quer, o valor, o que ele valoriza, o que é importante para ele. E não é, obviamente, repetir igual, né, como se fosse um eco. É mostrar que você captou o que estava por trás da mensagem, né? Ele reflete sobre e decide, exatamente, mas ele é quase inconsciente. Essa conquista, esse namoro que você faz intencional e estrategicamente, para ele é quase imperceptível. Só que você se torna, como é que eu vou falar? Incomparável. Você começa, tem que ser você. Por que tem que ser você? Porque só você respondeu daquele jeito, porque só você entendeu o que ele quer, porque só você valorizou e entendeu o que é importante para ele. Tá? Então, imagina aqui essa mensagem. Eu vou viajar com meu bebê de 6 meses, é a primeira viagem dele e eu estou um pouco insegura. Vocês têm estrutura para receber bebês no quarto com tranquilidade? A resposta mediana segue. Temos sim, temos berço disponível, temos cardápio infantil e qualquer coisa extra que você precisar é só nos avisar. Educada? Sim. Boa? Sim. Profissional? Sim. E genérica? Sim. Genérica. Você falar que você tem berço no quarto, que você consegue um cardápio infantil, a informação está certa, mas o que aquela mãe trouxe ali? O que ela está se sentindo? Insegura. Ela falou que ela está se sentindo insegura. Ela colocou aquilo ali. E ela poderia não ter colocado com essas palavras. E aqui eu peguei exemplos de mensagens que foram recebidas de fato, tá? Para trazer para vocês, porque são mensagens que de fato acontecem. A resposta que a gente poderia ter dado no alto padrão, que devolve
isso primeiro com as próprias palavras, é o seguinte. Nossa, eu imagino o cuidado que uma primeira viagem com um bebê de 6 meses pede, como é natural querer ter certeza que vocês vão estar bem acolhidos. Pode ficar tranquilo, a gente recebe famílias com bebês com frequência e cuidamos de cada detalhe para que tudo seja leve e tranquilo, tanto para a mãe quanto para o bebê. Temos berço e podemos já deixar no quarto preparado para vocês e selecionar o quarto mais amplo também dentro da categoria que vocês escolherem, para que vocês fiquem acomodados com mais conforto. É totalmente diferente. Eu não falei exatamente a mesma coisa no final das contas? Sim, tem o quarto, tem o berço. É isso. Se filtrar, é isso que eu estou falando. Tem o quarto, tem o berço. Tá tudo bem. Só que a forma como eu falo, essa mãe aqui, o que ela entendeu? Nossa, eles recebem muitas famílias, eles recebem bebês, eles estão preparados para isso, ela vai me dar o quarto mais amplo, ela tem um berço que vai disponibilizar para mim, vai ter o cuidado da categoria que eu escolher, dela escolher o quarto mais amplo para colocar o berço. É isso que essa mãe quer. Faz sentido? Então, vocês precisam demonstrar para o hóspede que vocês entenderam o que ele quer. Tá? Então, a primeira é você demonstrar interesse, o segundo é você mostrar que você entendeu. E aí, no terceiro passo, você vai mostrar que você vai fazer o seu melhor. Agora que você acolheu, você entendeu, você vai mostrar que aquilo vai virar ação. O hóspede precisa sentir que a mensagem dele não caiu no vazio, que do outro lado tem alguém que vai se mexer para fazer acontecer e que vai priorizar o que é importante para ele. E isso aparece quando a resposta é muito concreta. Então, estou verificando agora para você, estou reservando agora, vou pessoalmente fazer, vou pessoalmente verificar. Eu mesma acabei de garantir um quarto mais espaçoso para a senhora, eu mesmo fiz, eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou cuidar pessoalmente. Você vai mostrar que você que está ali do outro lado vai fazer o seu melhor. E sabe qual que é a diferença aqui? Por que é fácil fazer? Porque na grande maioria de vocês já fazem, vocês só não falam para o hóspede. A grande maioria da equipe de vocês já faz o melhor. Você já vai tentar priorizar, você já vai colocar no sistema, você já vai avisar a governança, você já vai preparar não sei o quê, você vai fazer isso tudo. Só que ninguém fala para o hóspede. E o valor que não é comunicado, ele não é percebido. Você precisa garantir que o valor daquilo que você oferece é um valor que é percebido pelo hóspede. Então, aqui, você não vai só fazer o seu melhor. Se você não faz, tem que fazer. Mas, se você já faz, você precisa comunicar, falar isso para o hóspede. Quantos de vocês, por exemplo, o hóspede chega 10 horas da manhã, o check-in é meio-dia, o check-in é, sei lá, 2 da tarde, e aí vocês falam, senhor, com certeza, assim que o quarto estiver pronto, a gente entra em contato. É ou não é? 99%. Assim que estiver pronto, a gente entra em contato com o senhor. Tá. E aí, o hóspede sai da frente, o que o recepcionista faz? Desesperado. Liga para a governança. Gente, prioridade 902 chegou, tá com criança, tá não sei o quê, quer ocupar o quarto, eles já estão aqui, estão cansados, chegaram de viagem, não sei o quê. A governança faz o quê? Corre, libera quarto. O hóspede tá achando o quê? Que vocês estão seguindo a vida de vocês, plenos, que quando tiver tudo pronto, vocês vão comunicar. Ele não sabe desse esforço. O recepcionista tem que falar, senhor fulano, vou dar prioridade no seu quarto agora, eu mesmo, pessoalmente, vou entrar em contato com a governança para que essa priorização seja feita, assim que estiver liberado, eu mesmo pego a chave e entrego na mão do senhor. Onde eu encontro o senhor? Na piscina? Gente, é completamente diferente. Completamente diferente. Uma coisa é quando eu estiver pronto, eu te entrego a chave. E aí vai correr tudo por trás, bastidores, todo mundo que nem louco para liberar o quarto. O hóspede está achando que está tudo ótimo, porque vocês não estão nem aí. Vocês estão liberando o quarto deles igual está liberando dos outros. E não é isso que está acontecendo na prática. Então, isso precisa ser comunicado na mensagem. Fala para ele, vou fazer o meu melhor. Eu queria tanto aquela vista para o jardim. Mas o senhor está pagando a outra vista. Olha, senhor, vou deixar aqui anotado, assim que for um dia antes, eu mesma vou ver a disponibilidade, havendo essa possibilidade, eu entro em contato com o senhor para comunicar se existe. Fala o que você vai fazer. Tem uma frase que eu adoro, eu já falei isso para vocês aqui algumas vezes, mas enfim, nunca é demais.
Para todo não, existe um sim. Para todo não, existe um sim. Guardem isso para vocês. Para todo não pode, não é nossa política, não é possível. Esquece tudo isso. Risca do vocabulário. Não pode responder, não é possível, não pode responder, não tem, não pode responder, não tem. Fala o que é possível. É possível. Tem sempre alguma coisa que é possível. E upgrade não é possível. O que é possível? Tem sempre alguma coisa que é possível vocês fazerem. Tá? Então, é esse é possível, esse sim, que vocês precisam reforçar. Tá? Então, o quarto, sei lá, chegou 10 horas da manhã, o quarto está pronto meio-dia. Senhor, o nosso check-in é a partir de meio-dia, mas eu tenho o maior prazer de guardar a mala do senhor, se vocês quiserem passear pela cidade, fica aqui as malas em segurança, as áreas externas do hotel também ficam à disposição, se vocês quiserem se trocar, fiquem à vontade de usar as facilidades do spa, se quiserem tomar banho, se quiserem desfrutar da piscina, fiquem à vontade, no que eu puder ajudar vai ser um prazer. Vocês entenderam que eu disse o mesmo não? Eu disse o mesmo não. Ele subiu para o quarto? Não, o check-in é meio-dia, continua sendo meio-dia, o quarto não foi liberado antes, só que olha a diferença do que eu falei para ele, do que eu falar, infelizmente, o nosso, que é o clássico, infelizmente o nosso check-in é a partir de meio-dia. É ruim. No alto padrão não permite esse tipo de resposta. É ruim. Sabe? Então, é isso. Para todo não existe o sim, você precisa responder o sim. Nossa, e aí deve estar pensando, não, mas então a gente não pode falar não para o hóspede? Não. Não pode falar não para o hóspede. Você pode falar o sim que é possível. Não o não que não é possível. Foca no sim que é possível. Faz sentido para vocês? Parece mais prática do que... Não é muito difícil de fazer, não, tá? Eu acabei de dar um exemplo aqui ao vivo para vocês que acontecia muito na operação. Tá, então, esse passo 3 é mostrar que você realmente vai fazer o seu melhor. Regina, agora com os seus exemplos faz sentido. É isso. Quando eu falo que não pode falar não, todo mundo fala, como assim não pode falar não, né? Como é que não vai falar não para o hóspede? Tem que aceitar tudo. Não, mas tem que, né, tem que colocar os limites, mas falando o que você consegue fazer, tá? O não pelo não, ele não cabe no alto padrão. Que eu me perdi aqui, peraí. Bom, só para concluir aqui o passo 3 de mostrar que você vai fazer o seu melhor, é mostrar, é falar para ele explicitamente o que você vai fazer, né? Não é, obviamente, prometer o que você não vai entregar, o que é impossível, e isso é um grande erro no alto padrão. Aí você vai para o outro extremo. Eu tinha muitos problemas no início com isso. A equipe, como a gente está... Porque o que acontece? No alto padrão, a expectativa é alta, a equipe não quer falar não para o hóspede, quer falar sim para tudo, quer concordar com tudo. E aí, qual que é o problema? Você promete aquilo que você não consegue entregar. Não, senhor, pode ficar tranquilo que o quarto vai estar pronto daqui a meia hora. Nem falou com governança, não sabe como está a equipe, não sabe quais são as prioridades, acabou de prometer um negócio que não faz ideia se vai ser possível. Quantas vezes eu tive problemas com hóspedes por causa disso? A recepção prometia uma coisa que na prática era impraticável, não era factível. Vai demorar 40 minutos? Fala que vai demorar 40 minutos. Vai demorar 1h30? Fala que vai demorar 1h30. Agora, o que não pode acontecer é você prometer uma coisa e não cumprir. Porque aí você vai gerar uma reclamação, fato. Certo? E aqui, o mais importante, aqui uma parte um pouco disso, o mais importante quando o hóspede solicita alguma coisa, tipo isso, né, do quarto não tá pronto e tal, e vocês geram esse desconforto, né, de falar que vai demorar muito tempo, ainda falta 40 minutos, como é que eu vou falar para o hóspede que vai demorar 1h30 para ficar pronto o quarto dele? Qual que é a questão aqui? O hóspede, o que incomoda o hóspede não é a espera, muitas vezes. Parece um pouco surreal, mas é verdade. O que incomoda é essa falta de saber que vocês estão se importando. Não é tanto 1h30.
que importa. Por que o iFood... Vocês já repararam que o iFood, eu não sei, já, enfim, denunciando a idade aqui, mas o iFood, quando começou, eles não tinham aquela moto... Sabe aquela motinho que você vê a pessoa? O seu pedido está em preparo, não é assim? Faz hoje? Seu pedido está em preparo, saiu para entrega, você consegue ver o menininho de moto andando pela cidade até chegar na sua casa, não é assim? Sabe por que eles fizeram isso? Porque o que gera reclamação não é o tempo de espera, é você não saber cadê minha pizza, cadê meu hambúrguer. É isso que gera reclamação. Então, é isso que eu quero traduzir aqui para vocês. O que gera reclamação do hóspede não é o quarto não está pronto. Alguém está fazendo, alguém está se preocupando, alguém está se mexendo para isso daqui acontecer. É mais importante isso do que o quarto está pronto. Então, quando vocês têm esse tipo de reclamação, de demora, entendam isso, a reclamação nunca é a demora, é a falta de informação. Sabe como que a gente faz? Eu já falei para vocês, já contei aqui que no Copa, a gente teve por mais de um ano NPS de 100. O que eu não sei se vocês têm noção, mas é um absurdo de estatística. É um resultado muito fora da curva, muito bom, e a gente foi muito reconhecido por isso. E era exatamente isso que eu fazia. Era assim, o quarto vai demorar 1h30. Às vezes, o quarto estava ocupado. Como é que eu ia liberar o quarto? O quarto estava ocupado ainda, a pessoa nem saiu. Para eu começar a limpar, para a governança começar a limpar. Então, o que a gente fazia? A gente ia mantendo o hóspede atualizado. Simples assim. Dava 20 minutos, colocava alarme no celular. A gente vai lá na piscina, Sr. Santos, só para avisar o senhor que a gente não esqueceu, o quarto está sendo feito, eu acabei de passar por lá, a camareira está lá dentro, assim que terminar eu venho aqui avisar o senhor. Trazou mais um pouco... Sr. Santos, aqui é 20 minutos. Santos, a gente está finalizando, então só nos acabamentos eu já venho aqui entregar a chave para o senhor. É assim que a gente mantém o hóspede feliz, satisfeito. Porque o que ele sabe? O quarto não está pronto. Mas o que ele sabe? Que eu me importo. Que eu estou correndo atrás. Que ele é importante para mim. Que eu não esqueci dele. E isso volta, sabe em quê? Fidelização, recomendação, comentário. Nossa, como a equipe era maravilhosa quando a Maíra fez isso, quando me recebeu assim, quando não sei o que ela... Era assim que voltava. Aquilo que era motivo de reclamação... Para quantos de vocês 1h30 é motivo de reclamação, de espera? Para quase 100%. Como é que a gente transforma isso numa oportunidade? É exatamente fazendo isso que eu estou mostrando para vocês. Me empolguei aqui com essa parte. Bom, fez sentido? É assim, gente, que a gente reverte reclamação em oportunidade de fidelização. Passo 4, você vai agradecer a mensagem e vai deixar as portas abertas, sem encurralar o hóspede. O quarto passo é agradecer e abrir portas. O que quer dizer isso? O que quer dizer com isso? Toda resposta de alto padrão termina do mesmo jeito, com gratidão e com uma porta aberta. Então, agradecer é reconhecer que o hóspede dedicou um tempo para escrever, para perguntar, mas agradecer o quê? Agradecer a atenção, agradecer o tempo, agradecer a dedicação, agradecer o esforço, agradecer a escolha, agradecer a preferência, agradecer o que for. Agradeça alguma coisa, sempre tem alguma coisa para agradecer. Vocês não veem na aula aqui? Eu sempre termino a aula agradecendo vocês, é ou não é? Quem está aqui já, não sei quantas aulas já comigo. Eu sempre termino a aula agradecendo. E é genuíno, não é um agradecer. É agradecer, olha aqui, ó, a gente está 12:03. Vocês estão aqui comigo há 1 hora. Tempo hoje é a coisa mais valiosa que tem, meu e seus. Então, para mim vale muito estar aqui com vocês e para mim vale muito que vocês escolham estar aqui comigo. Então, isso é uma coisa que eu agradeço genuinamente todas as aulas. Sempre tem alguma coisa para a gente agradecer. Então, o passo 4 de toda mensagem de alto padrão é acabar agradecendo. E aí, você vai abrir a porta, que é o que é isso? É literalmente o oposto de deixar o hóspede sem saída. É terminar um próximo passo, claro, com um convite, com um caminho, e nunca com um ponto final ali que encerra a conversa. Vou traduzir isso. E esse erro, ele é discreto, mas ele é muito comum. É uma mensagem que termina jogando a bola no colo do hóspede e aí encerra a conversa ali. Por exemplo, imagina depois de uma conversa ali boa, o hóspede escreve: adorei tudo, eu vou alinhar as datas com a minha esposa e te confirmo. Aí vocês respondem: combinado, fico no aguardo. Fico no aguardo. Você tipo assim,
jogou ao além a reserva, sabe? Você deixou a deriva. Você precisa amarrar. É que essa resposta, combinado, fico no aguardo, é educado, mas é passiva. A conversa parou, a decisão inteira ficou na mão do hóspede. E o seu hotel acabou saindo de cena. Então, a resposta de alto padrão, ela agradece e ela mantém a porta aberta. Então, por exemplo, que alegria saber que vocês gostaram. Assim que definirem as datas, é só me chamar aqui que eu deixo tudo reservado, separado, com as melhores opções para vocês. Se quiser, eu posso segurar uma disponibilidade aqui provisória para o feriado, e assim que vocês decidirem com calma, vocês me retornam. Eu fico à disposição para aquilo que vocês precisarem. É totalmente diferente. O hóspede tem um compromisso com você. Os dois agradecem, mas a segunda opção é a que continua dando para o hóspede depois de um obrigado, sabe? Ele precisa concluir essa mensagem com algo. Outra opção que você poderia responder, por exemplo, para essa resposta aqui, para essa mensagem aqui do combinado, fico no aguardo. O que você poderia dizer? Fico muito satisfeito que vocês tenham se interessado pelo nosso hotel. Eu posso guiar vocês nos próximos passos, assim que você decidir a data. Posso entrar em contato com você para a gente continuar conversando amanhã? Amarra, vai amarrando a conversa. Não pode deixar, quando você quiser, você resolve. Quando você quiser, você entra em contato. Quando você quiser, você não sei o quê, você perde a venda. Tá? Então, façam esses 4 passos. Eu vou amarrar agora aqui para vocês. Esses 4 passos, eles servem para qualquer mensagem. Repara que até aqui os exemplos foram todos de conversas de reservas, mas os 4 passos, eles não são só para reservas, né? Eles funcionam em qualquer mensagem escrita do seu hotel, porque eles organizam o que é e como que você demonstra essa atenção e como que essa atenção cabe em qualquer canal de comunicação, seja WhatsApp, seja direct, seja review. Numa solicitação, por exemplo, de quem já está hospedado, por exemplo, imagina um hóspede que escreve no WhatsApp. Hoje a gente queria jantar fora. Vocês recomendam algum lugar bom perto daqui? Quantas vezes acontece isso aí? 200 milhões de vezes. A resposta do alto padrão, ela acolhe e ela quer saber mais, então você responde algo do gênero: que ótimo, vocês vão adorar as opções por aqui. Vocês preferem algo mais romântico e tranquilo, ou vocês querem um lugar mais animado? O que eu fiz aqui? Eu acolhi, eu entendi o que é prioridade para eles e eu demonstrei interesse genuíno. Entende o que eles buscam e age. Então, se vocês quiserem, eu reservo uma mesa para vocês no horário que vocês preferirem e vocês deixam aberto, finaliza a mensagem com qualquer coisa, é só me chamar por aqui, vai ser um prazer ajudar vocês a reservarem e a darem os próximos passos da programação da viagem de vocês. Vocês entendem como vai amarrando a conversa? Na resposta, por exemplo, no e-mail, gente, em qualquer coisa, tá? No e-mail, o método é igual, só muda o tom, que é um pouco mais formal, um pouco mais cuidado. Na resposta a um review, por exemplo, que é público e que fica para sempre, esses 4 passos, eles têm um peso muito grande, né? Porque eles ficam lá registrados e eles vão definir o próximo, a reserva ou não do próximo hóspede, né? Então, como você não está conversando, esse segundo passo, por exemplo, de você fazer uma pergunta, né, de amarrar ali, de demonstrar interesse, quando é uma review, você não consegue fazer uma pergunta. Né? Esse passo deixa de ser pergunta e vira você nomear uma coisa que a pessoa destacou, por exemplo. Então, imagina que a avaliação seja assim: experiência impecável do início ao fim, a equipe nos tratou como uma família e o café da manhã é digno de prêmio. Voltaremos com certeza. A resposta que é mediana é algo assim: obrigada pela avaliação, volte sempre, vai ser um prazer recebê-los. A resposta do alto padrão, ela percorre todos esses passos. Que alegria ler isso. Saber que vocês se sentiram em família, é exatamente o que a gente busca em cada detalhe. E fico feliz demais de que o café da manhã tenha sido um dos pontos altos. O nosso time vai amar saber isso. Já estamos na torcida para receber vocês de novo e prometo que a próxima estadia vai ser tão especial ou mais do que essa. Obrigada por escolherem o nosso hotel e por compartilharem. Tá? Então, olha a diferença de uma mensagem
genérica para uma mensagem bem recebida. Estou lendo a mensagem do Fernando aqui. Maíra, antecipadamente agradeço a excelente aula de hoje, que por sinal é a minha primeira aula. Foi muito esclarecedora e agregou muito. Gostaria também de agradecer aos demais participantes, pois o compartilhamento de experiências é super válido. Um forte abraço. PS também não tem emojis aqui no meu celular para postar. Boa, Fernando. Volta na próxima aula. A gente dá toda quarta-feira aqui às 11, tá? Um prazer enorme te ter aqui. Obrigada pela mensagem. Então, esses 4 passos, eu queria muito que vocês começassem a implementar. Então, primeiro passo, você demonstrar interesse genuíno, seja lá no que for que o hóspede tenha trazido. O segundo passo é você mostrar que entendeu. Como que você faz isso na prática? Repetindo o que ele falou. Eu entendi que você está vindo com o seu filho, eu entendi que você está vindo comemorar e que isso é muito importante, a gente vai... Mostra que você entendeu aquilo que ele está falando. Passo 3, você vai mostrar que você vai fazer o seu melhor. Eu entendi que você vai vir com o seu filho, que isso é importante para você, e para isso eu vou selecionar o melhor quarto, mais amplo, e vou colocar o berço lá dentro para você. Você não vai falar isso desse jeito, mas eu estou traduzindo a ideia para vocês. E o passo 4 é você agradecer e abrir a porta. Então, muito obrigada pela sua preferência, pelo seu interesse, pela sua simpatia, pelo seu tempo comigo. Vai ser um prazer te ajudar nas próximas decisões da sua viagem. Conta conosco, segue aqui o tarará, tarará, amarra. Tá? Fez sentido para vocês os 4 passos? Boa. A pergunta de 2026. E inteligência artificial? Vou passar de leve hoje, tá? Tem uma pergunta que todo hotel aí está se fazendo hoje, que seria estranho eu não falar dela, que é: dá para usar a inteligência artificial para responder o hóspede? E a resposta muito honesta é: dá, obviamente que dá, mas com critério. Porque a inteligência artificial ela não é por si só nem vilã e nem a salvação. Tá? Ela é uma ferramenta como qualquer outra, e como toda ferramenta, o resultado depende de como você a usa. Implementar, igual eu falei para vocês, eu tive péssimas experiências essa semana, por isso que eu quis trazer, mesmo que de leve aqui, depois eu vou fazer uma aula sobre isso, mas mesmo que de leve, eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto. Ela é fundamental, que se você está na dúvida aí, né, uso IA, não uso IA, vou responder: usa IA, precisa usar. Só que entre usar qualquer IA e não usar o IA, não use. Não dá para usar qualquer IA. Não dá para usar IA que responde de forma genérica. Não dá para usar IA... Vocês mesmos, em outros serviços, quantas vezes vocês não pegam aqueles chatbot lá de WhatsApp que fica te perguntando para você responder coisa chata, você não consegue sair dali, você não consegue falar o que você quer, você não consegue atender. É ou não é chato? Gente, a gente está falando de hotelaria. Não é aceitável. Uma coisa é isso num banco, num sei lá no quê. É ruim, é péssimo. Mas é, de certa forma, infelizmente, esperado. Agora, dentro de hotel de alto padrão, não é esperado, gera uma frustração, gera reclamação, gera insatisfação, o hóspede, se perde hóspedes na reserva. Então, assim, implementem em algumas partes, eu vou falar sobre isso, mas implementem com atenção. Não é qualquer IA, tá? Precisa treinar a IA. E depois é essa também. A gente está vendendo, agora está cheio disso, né? Tem vários sistemas que já tem o IA implementado, que não sei o quê. A IA tem que ser treinada por vocês. Essa coisa de IA treinada por outros não funciona. Dentro do Owners, eu tenho vários IAs, todas treinadas por mim, pessoalmente por mim. Por quê? Porque só eu sei a resposta que eu quero que o bonequinho dê para vocês. Não tem como. Eu quero que ele represente o método, que ele represente as respostas que eu daria para um owner. Então, não dá para ser qualquer pessoa, não dá para ser qualquer, sabe, qualquer IA. Então, mesmo IAs que vocês pagam supostamente prontas e é só implementar e está maravilhoso para o departamento de reservas, não está maravilhoso nada. Fala a sua cultura, representa você, tem os seus valores, fala no seu tom, usa os seus emojis, responde da forma que você responderia, que a sua equipe responderia.
Se não responde, tá ruim. O hóspede tem que repetir várias vezes a mesma informação. Isso aí, a IA supostamente vem para ajudar. Aí você escolhe lá, eu quero a data de 19 a 21. Aí beleza, você joga. Aí daqui a pouco você volta lá e troca a data, aí você tem que responder tudo outra vez. Quantos adultos são, quantas crianças são, a idade das crianças. Gente, no alto padrão, não é sustentável isso. Não é sustentável isso. Foi assim que perderam. A gente estava, eu e meu marido, batendo datas de tipo, quando, porque ele é cirurgião vascular, e eu tenho aqui as minhas 2 empresas e tem as férias das crianças, e a gente estava batendo e testando datas e testando valores também, né? Se é melhor para a gente ir fim de semana, se é melhor para a gente ir durante a semana, se não sei o quê. E a gente estava testando. Cada vez que eu testava a data diferente, eles me faziam responder quantos adultos eram, quantas crianças eram, qual a idade das crianças. Gente, pelo amor de Deus. Não dá, sabe? Não dá. Então, assim, é IA extremamente limitado. Alto padrão não sustenta, não tolera, você perde. Você perde. Eu estou pagando 2 mil, 3 mil numa diária. Eu não quero ficar respondendo 5 vezes 10 vezes a mesma coisa. Eu quero alguém que me fale comigo, que entenda, sabe, que me explique, que me ajude, que não quer. Pode ser uma IA, maravilhoso, porque às vezes eu mesmo estava fazendo isso, era 11h30 da noite. Quando eu parei para fazer, que foi quando as crianças dormiram. Mas, assim, vai ter um agente de reservas para me responder 11h30 da noite? Não, talvez eu tivesse que esperar o dia seguinte, mas eu preferi esperar o dia seguinte e ter alguém que fosse realmente me ajudar do que ter alguém às 11h30 da noite me fazendo repetir 10 vezes a mesma coisa. Agora, outra opção. Você gostaria de 11h30 da noite ter ali uma IA que te respondesse, que seguisse no sul? Com certeza. Óbvio. A IA é muito bem-vinda, só que ela tem que ser bem feita. Não... O que eu falo bem feita? A pessoa não pode sentir que ela está falando com um robô. Não pode ser limitado, porque é chato. E no alto padrão, e eu já falei isso aqui algumas vezes para vocês, da mesma forma que em terra de cegos, quem vê é rei, em terra de IA, quem é humano é rei. A gente está em terra de IA ultimamente. O que mais se faz é automatizar processos, o que mais se faz é otimizar. É maravilhoso? Faço isso dentro da minha empresa? Demais da conta. Bastidores cada vez mais automatizados, cada vez mais a IA está dentro, para a Bianca, para mim, para a Jenny, para todo mundo que está no time, ajuda demais. Agora, IA para falar com vocês? Não. Por quê? Porque vai ter esse olho no olho? Vai conseguir falar essa verdade que eu estou falando aqui para vocês? Não vai. Vai conseguir olhar? Não vai. Você pode treinar? Pode, para alguns momentos, para algumas situações, tá? Muita atenção com IA, tá? Eu queria muito trazer, é isso que eu falei para vocês, eu vou trazer isso numa aula, mas muita atenção com isso, principalmente, mais uma vez, no alto padrão. Quando você vai para um nível mais de hotéis ali de conforto, de classe média, tolera melhor. Tolera melhor. Hotéis de corporativo, tolera melhor se for muito prático, porque eles não estão buscando personalização, eles estão buscando agilidade. Agora, alto padrão de lazer, não tolera. Não tolera. Faz sentido para vocês? Tá? Então, maravilha. Comecem, quando vocês forem pensar pelo IA, começa pelo começo. Lista ali, bom, antes de falar disso, vamos lá. A inteligência artificial, vamos voltar um pouquinho aqui, não é, por si só, a solução para tudo, mas ela soluciona muito das suas questões com os hóspedes. Então, uma IA, quando ela é mal treinada, genérica, é exatamente aquilo que a gente passou a aula inteira tentando evitar. É a resposta que é correta, é rápida, e não tem alma, e não tem personalização, e é genérica. É exatamente isso que a gente passou a aula inteira aqui tentando evitar, certo? É disso que a gente está fugindo. É para isso que eu dei os 4 passos para vocês. Ela responde ali no automático e o hóspede sente isso na hora. E aqui vai um ponto importante. Quanto mais alto o padrão do seu hotel menos o hóspede tolera isso. E quem paga por uma experiência de excelência não aceita conversar com um robô engessado. Não aceita. Por outro lado, uma IA bem treinada,
que conhece a voz do seu hotel, que conhece os seus valores, que responde seguindo um método, como esse dos 4 passos, inclusive. Essa IA aqui, treinada para responder desse jeito, nesse padrão, eu entrego dentro do Owners. Para que os Owners usem para responder as mensagens dentro do hotel deles. Treinado com esses 4 passos, prontos para responder com a cultura deles. Por quê? Porque dentro do Owners a gente faz todo o passo a passo, né, gente? Então, tem definição de cultura, tem definição do hóspede ideal, tem o seu tom do hotel, tem tudo isso vai dentro da sua IA, para que ela consiga responder de forma assertiva, tá? Então, o jogo aqui não é IA contra o humano. A IA bem treinada é o contrário, né? É IA bem treinada versus IA mal treinada. É de você saber onde entra o quê. A IA, ela ajuda muito no que é, principalmente, né? No que é muito de rotina, no que é muito de volume. A primeira resposta ali, por exemplo, fora de horário, né? A dúvida que é frequente, é o horário do café da manhã, tem muitas respostas que a IA pode dar. O rascunho que a sua equipe revisa, por exemplo, antes de enviar a resposta, a IA pode dar. Então, ela dá uma agilidade ali, sem sacrificar o padrão. Desde que ela esteja, obviamente, treinada para isso. Mas tem momentos que a palavra, ela precisa ser humana. Né? Quando você tem, por exemplo, uma reclamação delicada, quando você tem um hóspede que é muito VIP, quando você tem uma situação mais emocional, uma data sensível, uma resposta a um review difícil. Nossa, mas aí eu não posso usar IA? Pode, deve. Deve. Uma IA treinada que você vai revisar a resposta antes de dar o ok para enviar. Não dá para deixar a IA fazer sozinha a resposta de review difícil. Não dá para fazer sozinha a resposta de cliente VIP. Não dá. Se vocês têm essa expectativa, não chegamos ainda nessa fase. Tá? Então, mas ela pode ajudar demais da conta. Ter padrões, estabelecer padrões, adaptar as mensagens para aquela realidade. O funcionário, o colaborador conta, olha, o hóspede reclamou disso hoje, deu esse problema, ontem deu aquilo deu aquilo. A IA vai pegar isso tudo e vai montar uma mensagem linda que o colaborador vai ler e vai aprovar para dar o ok para enviar. Tá? Não dá para deixar na mão da IA situações ainda que são delicadas. Estou falando no alto padrão, tá bom? Não é tolerável, não sustenta. Porque sempre vai ficar uma coisa sem alma. Inclusive, essa aula aqui, por exemplo, ela pode servir exatamente para isso. Vocês podem pegar essa aula, pegar o passo a passo e treina um robô do ChatGPT. Sabe? Pode servir para treinar. É para isso que eu estou dando aqui para vocês. Tá bom? Então, resumo aqui, se eu pudesse resumir essa aula numa frase, seria: no hotel de alto padrão, a palavra escrita ela também é parte da experiência, ela merece o mesmo cuidado que a recepção, que o quarto, que a despedida. E manter esse padrão por escrito não pode depender só de talento. Depende de método, depende de passo a passo para as pessoas seguirem. Então, aqui eu dei para vocês 4 passos que cabem em qualquer mensagem, dúvida do WhatsApp, no e-mail, numa resposta a um review, que são esses: você demonstrar interesse genuíno por aquilo que o hóspede trouxe, você mostrar que você entendeu, devolvendo com as suas palavras aquilo que ele disse, mostrar que você vai dar o seu melhor, você falar para ele que você vai fazer o seu melhor e transformar essa conversa em uma ação. E finalizar agradecendo, deixando sempre uma porta aberta. Quando esses 4 passos, eles viram um jeito padrão de responder, gente, não é muito fácil, não é muito difícil, você escreve lá os 4 passos, cada mensagem que a equipe vai responder, é só eles baterem o olho na resposta e pensar: tem isso daqui? Tem o primeiro passo? Eu acolhi? Eu demonstrei interesse? Não. O que eu posso colocar? Como é que eu posso demonstrar interesse? Fulano, que interessante que você está vindo para comemorar o batizado da sua filha aqui. Demonstra interesse, tá? Depois que você demonstra interesse, aí sim, você mostra para eles que você entendeu, que você entendeu o que ele está buscando, né? Você traduz ali para ele que você entendeu, você transforma isso numa ação, você fala que você vai fazer o seu melhor, seja lá o que for o seu melhor, e você termina agradecendo, certo?
Fez sentido, pessoal? Eu queria ter mais tempo para praticar com vocês, que é aquilo que a gente faz no Honors, a gente pratica muito, traduz muitas mensagens, mas aqui não dá, já estou 1h30 já que eu estou com vocês, gente, queria ficar aqui, mas não dá. Aí a Tiane falou, eu gosto de usar quando preciso completar o argumento, às vezes falta um vocabulário mais rico. Isso, usar IA, né? Você fala, com certeza. A Bárbara, que aula maravilhosa, Maíra, muito obrigada por tamanha generosidade em compartilhar seu conhecimento conosco, faz todo sentido, muito bom, que delícia. Muito bom, obrigada, Bárbara, obrigada, Karen, Regina, obrigada a todo mundo que escreveu mensagens falando da aula, para a gente é muito valioso, sempre. E às vezes a gente posta também alguns desses comentários de vocês, a gente posta anônimo. Muito bom, que delícia. Então, vou resumir aqui para vocês. Vou fechar aqui a aula para vocês. Então, quando vocês têm esses 4 passos, eles viram um jeito de responder, essa atenção genuína que você dá para o hóspede no presencial, no serviço, deixa de ser só no operacional e passa também a representar esse seu padrão na comunicação escrita, né? E isso pode ser feito em qualquer canal de forma assertiva, com método, para vocês implementarem, seja onde for que a equipe esteja escrevendo, tá? Então, o hóspede de hoje, ele começa a sentir ali o seu hotel muito antes de chegar e continua sentindo muito depois que ele vai embora. Então, em cada uma dessas mensagens, ele está, sem vocês perceberem, sem ele mesmo perceber, formando a opinião dele sobre o hotel, né? Então, quando a palavra ela carrega esse mesmo padrão que você entrega no resto do hotel, ela acaba te traduzindo, e o hóspede acaba reservando, se identificando, reservando, escolhendo você com muito mais confiança, ele volta com mais vontade, ele indica sem pensar 2 vezes, você passa segurança, né? E isso aqui não é sorte, é consequência de um padrão construído com intenção, como eu falei para vocês. As pessoas que trabalham nos hotéis de vocês têm a mesma qualificação do que as pessoas que trabalham em reservas, em recepção, de qualquer outro hotel, de qualquer outro lugar. Tá? Então, se vocês têm interesse, que eu olhe para o hotel de vocês e que a gente veja pontos e oportunidades de melhoria, onde vocês estão indo bem, aonde vocês precisam olhar com mais atenção para elevar o hotel de vocês ao próximo nível, eu vou deixar aqui um link. Apliquem para o diagnóstico de gestão, eu reservo algumas horas, ele é 100% gratuito, eu reservo algumas horas no mês para que vocês, para olhar para o negócio de vocês. Então, não são muitas, porque como eu falei para vocês, é gratuito, e aí nesse diagnóstico, a gente entende pontos de oportunidade, pontos que vocês estão bem, e também, depois eu entendo, nesse mesmo diagnóstico, se o meu programa, que é o Honors, que é exclusivo para donos e donas, se ele faz sentido para vocês, e aí, se ele fizer sentido e vocês tiverem interesse, eu apresento também para vocês. Mas, independente do Honors ou não, o diagnóstico, ele é de muito valor para que vocês tenham clareza mesmo da gestão do negócio de vocês, aonde vocês devem focar, e eu apresento um gráfico para vocês no final, vem todo muito mastigadinho, muito detalhado para vocês, tá bom? E é 100% gratuito, tá? Então, quem tiver interesse, aplica para o diagnóstico. É o resumo, Bianca? Ela foi ligeira, eu ia acabar de perguntar. É isso, gente. E prazer enorme para mim estar aqui com vocês, mais uma quarta-feira juntos. Muito obrigada pela presença de vocês, pela assiduidade, né? Tantas pessoas que já estão comigo aqui há tantas aulas, isso vem validar o valor que está agregando o projeto para vocês, então é muito gratificante para mim. Obrigada a todo mundo que fica comigo sempre até o fim, isso é um prazer e um orgulho que me dá também de estar aqui com vocês, tá bom? Um beijo e a gente se vê na próxima quarta, às 11. Beijos!